vou continuar um pouquinho ligando com coisas que a professora Isabel falou. Ela falou de materiais, da importância de materiais, das coisas assim. E eu vou falar de um outro material que nós temos todos à disposição e que são as revistas especializadas. Eu, desde que tive contato com o MCPM, eu procurei assinar todas as revistas deles. Eles têm 4 revistas, uma dedicada à fase bem elementar, depois tem um correspondente ao ensino fundamental nosso, tem uma que é para a escola secundária e tem uma revista que é para fazer a divulgação de pesquisa em educação matemática. Eu assino as 4 revistas. Desde 1990 tenho todas. E uma coisa interessante, chegou uma revista nova, eu levo para o meu grupo, passo para que todos vejam, mas a maioria das vezes eles passam, dão uma olhada na revista, vê se tem algum assunto que quer dizer alguma ligação com o que fazem, mas não se interessam muito pela revista. E meus armários estão que não cabe mais revista de tantas que tem. Bem, a revista de pesquisa em educação matemática, então essa quase ninguém lê. São poucos artigos, bem dirigidos, mas que parece que não motiva, os alunos não se motivam. Eles querem as coisas para o seu trabalho e ficam mais ou menos presos naquelas coisas. E eu gosto de divulgar, não só as revistas do MCPM, essas 4, mas eu assino as 2 revistas de Portugal, eu assino muitas revistas do Brasil, nós temos revistas que se compram em banca de jornal, tudo isso eu busco para ver o que se está fazendo de novo, para que a gente possa dizer, material para que eu possa ver. Mas eu não sei se não dá tempo para ler, se o nosso trabalho nos envolve mais, mas o fato interessante é que eu continuo levando as revistas, eu continuo buscando coisas, e de vez em quando alguém mexe. Tá, esse é um fato. Agora, o que aconteceu, o que eu quero falar aqui, é uma coisa interessante. Falei das revistas, as três revistas de ensino, Teaching Children, que é uma parte dedicada às crianças, depois Middle School e depois a escola secundária. A da escola secundária se chama Mathematics Teacher. E esta revista, nós recebemos em 2007 um volume especial dessa revista, que a revista estava fazendo 100 anos de vida. 100 anos. Essa revista já existe. Quando começou, com quem começou e o que aconteceu durante esses anos. E foi muito interessante porque eles fazem um levantamento dizendo uma coisa assim. O volume especial número 100, publicado em 2007, comemorando 100 anos da revista Mathematics Teacher, MT, do MCPM, selecionou artigos que, quando reunidos, apresentam uma retrospectiva dos passados 100 anos da história da educação matemática. É uma coisa interessante, parece, não é escrito por historiador essa história, mas eles fazem a história de 100 anos da educação matemática, selecionando entre as 9 revistas que são lançadas por ano. Elas não são lançadas na época de verão, nas férias de verão, junho, julho e agosto não há. Os 9 outros meses a gente recebe a revista. E o que é interessante, 9 por ano, eles foram publicando regularmente essas revistas. E o que eles resolveram fazer? Não foram historiadores, mas eles foram ver em todos os artigos que foram publicados nessas revistas, quais foram aqueles que poderiam ser selecionados de maneira a
verificar o que é que gerou aqueles artigos, que eventos geraram esses artigos e o que é que esses artigos queriam dizer. Então é interessante, eu vou fazer com que os meus alunos leiam. Não precisaria obrigar, mas eu vou obrigar. É para ler, para vocês saberem que se está trabalhando com isto, trabalhando seriamente com isto. Então eu fiz um levantamento aí e vi. Pode-se ver que desde o início essa revista é mais do que uma revista profissional. Ela dirige sua voz para professores, matemáticos e educadores matemáticos, que nos encorajam a fornecer mais matemática e melhor matemática para todos os estudantes. Na sequência das décadas do século XX, a revista apresenta artigos que marcaram e marcam a educação matemática ao longo das ideias e reformas ocorridas, destacando os eventos acontecidos que a geraram. E eu me pus a ler, mas vou dizer a verdade, também eu não li logo que chegou. Quando eu resolvi ler, eu fiquei muito encantada com essa leitura, porque é engraçado, ele escolhe na década de 1910, a revista já era Mathematics Teacher 9, lançada em dezembro de 1916. E aí o que acontece? Ele mostra que Mim escreveu em 1916 o papel da matemática no currículo, que ele estava sendo criticado há mais de uma década. E embora os críticos não concordassem entre si, havia um fio comum correndo entre essas críticas. Os educadores do século XX rejeitavam a teoria da disciplina mental, em que os educadores do século XIX acreditavam que a mente requeria exercício ou disciplina para se desenvolver. Aí críticas a esta posição. E esse artigo foi selecionado para aparecer como o primeiro da década de 1910 nesta revista. Depois vem um artigo para a década de 20, na Mathematics Teacher 14, foi escrito em 1921. Aí eles fizeram alguma coisa, eles fizeram uns editoriais a respeito destas coisas. O que é que se dizia? O que diziam os editores para os leitores a respeito do que acontecia? Esses artigos compartilhavam a razão física que estava por trás da fundação da MCPM e uma pequena história da revista criada. 1930, a revista MP 30, Mathematics Teacher número 30, 37. Nessa época eu já tinha 6 anos. Então o que acontece? Nessa ocasião, escreveram alguma coisa a respeito de Gestalt, a psicologia Gestalt e o insight matemático. E quem escrevia era Hartmann, falando que emergindo nos anos 20, a psicologia Gestalt contrastou nitidamente com a predominante visão atomística da teoria conexionista da psicologia. E no seu artigo, o Hartmann ele desafiou aquela noção comumente considerada de que o melhor modo de se ensinar matemática era o de se quebrar a aprendizagem em partes discretas. É interessante que não percebe como as coisas vão acontecendo e para onde elas vão sendo conduzidas. Para a década de 40, aí aconteceu que eles começaram a perceber que havia uma queda muito grande na aprendizagem de álgebra e geometria. Por quê? O que estava acontecendo? O que aconteceu durante os anos 20 e 30 para causar essa tendência de trabalhar-se pouco geometria e álgebra? E foram ver que eram décadas tumultuosas, que apareceram no tempo da guerra. O que a guerra estava pedindo da educação matemática? O que é que se precisava fazer? Então eles analisaram
na revista Mathematics Teacher 37, num artigo falando sobre a natureza progressiva da aprendizagem, um artigo de Brownell. Ele foi um que enfrentava aquela situação, ele queria mudar, quanto ele conseguiu ou não. Ele discutia, criticava as teorias comportamentais da aprendizagem e argumentava que o ensino de matemática, a partir de uma perspectiva behaviorista, resultava numa pseudo-aprendizagem de memorização e verbalização superficial e vazia. Será que a gente viveu? Eu já estava viva, gente. Eu já era uma menina grandinha e via essas coisas, não sabia, não tinha a mínima ideia a quem aqui no Brasil essas coisas poderiam estar chamando a atenção ou como viam. Mas isso foi história, está registrado. Como é que nós vimos? Nos anos 50, quem surge? Polya. E o que Polya faz? Ele quer ver a matemática como uma matéria, um assunto, um tema de aprendizagem com raciocínio plausível. De que maneira Polya queria ver isto? Será que nós aqui no Brasil estávamos acompanhando estas coisas? Ou era lá? Bem, aí ele fala, ainda apareceu um artigo também nos anos 50, eles puseram, além do Polya, puseram o Fer também, falando sobre o papel do insight na aprendizagem de matemática. Então vejam, o Polya interessado e o Fer também interessado, cada um falando da sua forma. Nos anos 60, veio a matemática moderna, a nova matemática, New Math, e com ela uma porção de coisas que aconteceram e que foi feito pela presidente do LCPM um congresso, um meeting, onde eles queriam discutir o que havia acontecido e como poderiam serem atendidas as perguntas e os questionamentos dos alunos e nós nos envolvermos com estas coisas, que respostas daríamos? Nos anos 70, nós tivemos, vendo quanto que trabalhava-se com a matéria matemática e trabalhava-se com a pedagogia. Aí entrou alguma coisa, era um elemento de surpresa. O que aconteceria trabalhando como eles queriam? Nos anos 80, nós todos conhecemos, está mais perto, todos nós falamos, nos Estados Unidos, depois da queda da matemática moderna, o que aconteceu? Publicaram um documento, uma agenda para ação, onde aparecia o quê? Aparecia a resolução de problemas fortemente. Eles queriam que o foco da matemática escolar, resolução de problemas, fosse o foco da matemática escolar. E uma década em que entrou de chofre, depois da matemática moderna, a resolução de problemas, e como é que nessa resolução de problemas nós nos víamos ou como se viam os outros países. E nisto, eu vi que ainda em 1980 havia um artigo do Ziskin em que ele queria falar o que não seria nos currículos de álgebra e geometria para os estudantes, o que haveria. O artigo chamava-se exatamente isto: What should not be in the algebra and the geometry curricula of average college-bound students. E ele punha um forte argumento apresentado. Como isso pode se refletir no nosso pensamento? E ainda em 80, o Ziskin, que é um algebrista até hoje muito ativo, ele reconsidera o que ele escreveu, põe o mesmo título, mas falando numa retrospectiva, depois de um quarto de século, sobre aquelas dúvidas da álgebra, da geometria e do que se poderia esperar dos currículos. Bem, aí chegamos nos anos 90. E aí, quando eu estava consultando isso aqui, eu fiquei bem impressionada com um artigo
que se chama Subindo a Árvore da Matemática. Não sei quem conhece, é um artigo interessante e que eu escrevi isto para falar sobre eles. Dan Kennedy, esse artigo dele foi um artigo premiado e publicado na revista, em que ele... Não, peguei certo. Em que ele argumenta que a calculadora gráfica permite a seus estudantes descobrir a beleza e o poder da matemática sem que eles tenham habilidade em usar o método FOIL. No Brasil, eu nunca tinha ouvido falar FOIL. O que era esse método FOIL? E depois eu fui pegar os livros dos meus netos que vivem nos Estados Unidos, vi lá, chega uma hora de usar a propriedade distributiva, eles escrevem using the FOIL method. Using the FOIL method. Uma maneira memorativa ou de decorar sobre como usar não a distributiva com 3 elementos, A que multiplica B mais C igual a B mais AC, ou A mais B vezes C, que é AC mais BC. Mas era com um grupo de 4 elementos. Por que será que eles criaram um método A mais B vezes C mais D é AC mais AD mais BC mais BD? E o que quer dizer esse FOIL? Eles chamam de F o primeiro termo, chamam de O o out, o último termo, chamam de I o de dentro, o inner, e chamam de L o leste. Então o aluno sabe que vai fazer o primeiro com os 2 primeiros, depois o primeiro com o último, depois o segundo com o primeiro do outro, depois os 2 últimos. E isto, eu disse, olha, será que para fazer isto não teria sido mais fácil fazer uma demonstração para o aluno, mostrar como é que se trabalha, mas caracterizar os livros didáticos foi using the FOIL method. Using the FOIL method. Falei, mas que coisa interessante, nunca eu tinha parado para ver isso. E vi nos livros que meus netos usam lá nos Estados Unidos ou usaram. Mas sem se preocupar com a propriedade distributiva, sem provar uma propriedade, sem justificar nada, registrou-se esse método, usa-se e o aluno faz mecanicamente e acerta. Já os nossos, que não foram treinados com o FOIL method, erram na hora de fazer essas coisas, esquecem-se que tem que multiplicar cada um por cada um dos outros e distribuir a adição em relação à multiplicação. Bem, mas foi interessante. E o Kennedy comenta com isso e fala que ele escreve, tem um fato, ele vai contar um fato dele como pesquisador. O Kennedy escreve que quando ele era aluno na pós-graduação, ele estava sofrendo ataques de ansiedade e se perguntava: qual de nós não passou por isso, ou qual dos meus alunos não passa por isso, e o que não passa os alunos de vocês também? Ele se perguntava: o que eu estou fazendo aqui? O que eu poderei publicar de original em minha dissertação de doutorado? Ele estava muito nervoso e um dia entrou na sala do orientador, num dos dias que ele estava bem atacado por essas angústias. E ele, para o consolar, sugeria que ele visse o corpo todo do conhecimento matemático como algo muito parecido com uma árvore. O corpo principal seria o tronco do conhecimento geral, do qual brotariam diferentes ramos de concentração, dos quais emergeriam menores ramos de especialização e dos quais, finalmente, brotariam raminhos mais específicos. O orientador lhe disse que tudo o que ele tinha para fazer era expandir a árvore, e para que a árvore se expandisse, era subir no tronco, alcançar um ramo, galgar algum ramo menor
e seguir por um desses caminhos, percebendo o que ele deveria fazer lá. Ele disse então, em outras palavras, o orientador, que uma tese de doutorado não acontece sobre os primeiros ramos. Ela deve se apoiar nos brotos finais. Kennedy, diz, seguiu essa orientação com mais entusiasmo. E ele apresentou estas figuras. A árvore da matemática, aqui, a árvore da matemática, e lá uma necessidade, as necessidades, uma chamada para as necessidades humanas. A árvore tem suas raízes. Então começamos aqui a contagem e a medida, observando as artes sociais, as artes práticas, a aritmética, a geometria, a álgebra e a trigonometria. Estas são as raízes, a gente não vê. Quando o aluno vai subir naquele tronco, ele dependeu esse tronco destas raízes. E o aluno que não tiver estas coisas bem firmes, ele sobe no tronco, escorrega e cai. Ele não pode ser levado para frente. E se o nosso aluno, que nós recebemos na sua escolaridade, com falha até na contagem, como é que eu posso fazer subir? Aqui no tronco, ele vai ter métodos, habilidades, regras, fatos, ideias. E do tronco vão sair muitos ramos. Aqui nós temos o que? Negócios. Nós temos atividades cívicas, nós temos saúde pública e higiene. No outro nós temos as matemáticas de fora de casa. Lá nós temos construções e temos fazendas, coisas agrícolas. Nós temos comunicação, engenharia, transporte, engenharia, economia, aeronáutica, pesquisa e ciências. E os que trabalham conosco vão olhar em qual destes ramos eu me coloco. E, olhando aqui, então, nesta outra fase, nós vamos ver as raízes, o tronco, os ramos, uma porção de ramos e aqueles raminhos que estão lá em cima. E que quando nós vamos fazer uma pesquisa de doutorado, nós temos que estar lá na ponta, aproveitando o que foi feito dos outros, porque, como disse a professora Maria Isabel, nós temos que ter fluência, nós temos que ter flexibilidade e temos que ter originalidade para fazer alguma coisa nova, senão eu estou repetindo apenas a pesquisa de outros. Eu vou fazer uso, eu tenho os ramos que eu estou. Então é uma coisa interessante quando a gente pega um aluno, que agora ele é um pesquisador, ele vai ser um doutor, ele já passou pela graduação, ele já fez um mestrado com um orientador, ele está fazendo um doutorado com um orientador. Quando termina o doutorado, ele é autônomo. Ele não tem mais nenhum orientador para segurá-lo. Ele pode ter um colega com quem ele compartilhe ideias, com quem ele faça as coisas. Então não adianta querer ser um doutor em educação matemática se eu fico dependendo de quem me empurre o tempo todo. Eu preciso ter autonomia, eu preciso saber em qual dos ramos eu me coloco, o que é que eu vou fazer. E tomar cuidado, que se eu vou num raminho muito fininho, ele pode quebrar, eu levar um tombo lá de cima, vai ficar muito pior. Então, como é que nós vamos trabalhar vendo que o conhecimento matemático se apresenta como uma árvore, e uma árvore tendo suas raízes, seu tronco, e veja, eu estou mal aqui, eu vou me abraçando no tronco, mas até quando eu consigo segurar? Quando você pergunta para um doutor, futuro doutor, onde você usaria o conceito de limite do cálculo?
em procedimentos do ensino fundamental e médio. A maioria das pessoas a quem eu pergunto, e muitas vezes ouço, olha, eu só fui aprender a dar aula quando eu saí da faculdade, porque na faculdade eu não aprendi nada. Eu fui aprender lá na sala de aula com os alunos. Muitos dizem isso. Por quê? Porque o professor que foi ensinar cálculo para esses alunos, tanto faz dar para a licenciatura o cálculo, como dar para a engenharia, como dar para o biólogo, quanto dar para o artista, dá a mesma coisa. E ele não conseguia pegar aquele conhecimento que ele está tendo, novo, e ligar aquilo que o curso de licenciatura exige do aluno, um curso de cálculo, que aquele cálculo visse a razão de eu aprender lá para justificar. O exemplo que eu pego muito sério é porque eu encontro muito isto. 0,9993 pontinhos. É 1 ou tende a 1? Muita gente diz que tende a 1. Sem perceber que quem tende a 1 é a sequência, 9 décimos, 9 centésimos, 9 milésimos, 9.999 décimos milésimos e vai assim. Esta sequência está tendendo a 1. Mas o limite, se eu sei o que é limite, o limite dá, pega um 1zinho aqui no y, pega um epsilon, pega a minha função, tem um ponto aqui no x, pego uma vizinhança delta e vou ver que qualquer ponto que caia na vizinhança delta daquele ponto de acumulação vai ter o seu limite caindo na vizinhança menos epsilon do 1. Então, isso significa que 0,9993 pontinhos é igual a 1, não tende a 1. E é difícil a gente ver um professor de cálculo que pare e que vá dizer isso para o seu aluno. Então, como é que ele vai aprender derivada, que é dada por um limite? Como é que ele aprende uma integral, que é dada por um limite? Se ele não tem o conceito de limite, que foi o conceito forte do cálculo, o que ele vai fazer? Mistura as coisas todas. Bem, aí em termos de pesquisa, o que aconteceu? Muitos recursos em resolução de problemas foram desenvolvidos visando o trabalho de sala de aula, na forma de coleções de problemas, listas de estratégias, sugestões de atividades e orientações para avaliar o desempenho em resolução de problemas. Muito desse material ajudou os professores a fazer da resolução de problemas o ponto central de seu trabalho. Nessa importante década de 80, também as dificuldades encontradas por professores para ensinar e por alunos para aprender passaram a ser consideradas como objetos de estudo e de reconceitualização por educadores e pesquisadores da educação matemática. Entretanto, havia linhas diferentes de pesquisa defendidas por ele. E ao final da década de 80, os pesquisadores passaram a questionar o ensino e o efeito de estratégias e modelos e a discutir as perspectivas pedagógicas da resolução de problemas. E ela passa a ser pensada como uma metodologia de ensino, como um ponto de partida e um meio de se ensinar matemática. Aí fala a resolução de problemas como uma metodologia. Nesta ocasião, ficou o lema de pesquisas e estudos em resolução de problemas para os anos 90, era a resolução de problemas. Essa nova visão se apoia especialmente nos estudos desenvolvidos pelo NCTM, que culminaram com a publicação dos estándares de 2000, chamados Princípios e Padrões. Nesse documento são assumidos os princípios. Quando os Estados Unidos pôs os princípios e padrões, eu pergunto para os meus alunos, o que é um princípio? Não adianta, se eu não conheço a palavra, não adianta falar sobre o assunto.
E custa sair que o princípio é uma primeira lei, e que se é lei deve ser obedecida. Então, quando eles no MCTM colocaram em 2000 esse volume Princípios e Padrões para a Matemática Escolar, veja que a coisa é lógica. Então foi o primeiro princípio. Se nós olharmos aqui, onde eu vou colocar? O que a gente colocou como princípios? Quais eram? Quem lembra? Quem viu? Equidade. Equidade é justiça. Todos têm direito ao ensino de qualidade. Depois, para ser eu vou ensinar, eu preciso de um currículo. Segundo princípio, currículo. Terceiro, currículo para quê? Quem vai seguir? O professor, é o ensino. Terceiro, o quarto, aprendizagem. Eu quero saber se o aluno aprendeu. O quinto, avaliação. Será que o professor ensinou bem? Será que o aluno aprendeu bem? E a tecnologia, que nós não podemos deixar de sentir que ela está muito junto da gente. Aí criaram padrões de conteúdo e resolveram chamar por padrão, a professora Maria Isabel sabe muito mais que eu, quando foram falar em padrões, eles quiseram ver coisa que o aluno aprende desde o pré-primário até o fim do terceiro ano do ensino médio. Não pensaram na escola de terceiro nível, pensaram só na escola básica. Então, o que é que eles colocaram? O que é que se trabalha nos princípios? A partir dos princípios, como padrão de conteúdo. O que é a primeira coisa? Números e operações. Depois, álgebra. Depois, geometria. Depois, medida, que é uma coisa que quase nenhum professor se preocupa em trabalhar com medida. Vamos trabalhar? Agora, é uma área? Então põe centímetro quadrado. Mas de onde apareceu esse centímetro quadrado? De onde apareceu um volume com metros cúbicos? Como é que a medida entrou? Ela aparece e cai do céu? E eles puseram um padrão forte, que é trabalhado sempre. Não há um professor de medida, mas todos os professores devem usar padrões de medida para trabalhar. E depois o outro da tecnologia, que está junto com a gente. Alguém vai dizer, e a trigonometria não aparece? Ela já estava lá na árvore, até lá embaixo, para que eu pudesse trabalhar, quando trabalho com os triângulos, ver como é que eu faço e qual é o mérito de tudo isso. Então, há coisas que não aparecem como um padrão, mas dentro desses padrões estipulados, toda a matemática de ensino fundamental e médio. Agora, tinha padrões também, não só de conteúdo, mas padrões de procedimento. E o primeiro padrão de procedimento colocado foi resolução de problemas. Depois de resolução de problemas, vinha raciocínio e prova. Depois vinha comunicação. Depois conexões e depois representação. Eu nunca tinha me dado conta, até algum tempo atrás, da importância da representação. E veja que nós vimos aqui exemplos todos, a importância de representar ideias e ter a parte de ponto de vista, daquela imagem, poder nos levar a entender o que estamos fazendo. Bem, então, dentro disso, esse movimento de reforma na educação matemática, vigente até hoje, dentro do MCTM, aponta para a resolução de problemas como primeiro padrão de procedimento para o trabalho nos padrões de conteúdo, sendo que o ensino de matemática, através da resolução de problemas, nele é fortemente recomendado. Agora, deixa eu falar um pouquinho da gente. Estou falando só do MCTM, né? Alguém vai dizer, por que eu falo tanto? Porque eu sou matemática pura, meu mestrado é em matemática pura, meu doutorado é em matemática pura, trabalhei com equações diferenciais, não só as ordinárias, mas as com retardamento no tempo, as funcionais. Fiz todo esse trabalho, mas sempre tive um amor muito grande por ensinar matemática. E ensinar matemática, para mim, era fazer com que não só soubessem fazer,
mas que eles soubessem justificar o que fazem. E a partir disso deu certo com meus 4 filhos, está dando certo com meus 13 netos, e eu perguntava, por que eles aprendem e os outros não? O que é que há de diferente? E resolvi, quando me aposentei na USP, trabalhar 3 anos com ensino médio, ensino de 2º grau, para saber a razão por que nós estávamos recebendo ano a ano alunos menos preparados do que aqueles que a gente recebia anteriormente. E foi nessa ansiedade minha de ver onde é que estava e o que eu poderia colaborar, que eu vim para cá, fui convidada para vir para a pós-graduação, e apesar de não ter doutoramento em educação matemática, nem mestrado em educação matemática, poder trabalhar no nosso programa. Com isso, nós temos um grupo de trabalho, o GTERP, e dentro do GTERP nós trabalhamos com a linha de resolução de problemas. Admiramos o trabalho de Polya, reconhecemos o mérito de Polya, mas nós trabalhamos um pouco além do Polya. O método do Polya era um método descritível que, olha, leia bem o problema e entenda o que está fazendo. Depois, o que manda fazer? Agora você tem que criar um plano. Você vai executar o plano e você vai pegar a solução e ver se satisfaz aquilo. Mas não diz como criar o plano, não diz... Então, vejam, não é com o... Cortei minha conversa. Então, vamos ver. O que eu vejo é que... Já não sei mais onde está. Polya. Então, Polya. O Polya pegou e fala, faz isto, faz isto, faz isso e faz isso, mas não diz como você cria o plano, como você executa o plano. A última, verificar se a solução satisfaz até que é possível. Mas não basta, com os alunos que a gente está tendo, trabalhar só nessa linha. É preciso que a gente saiba também fazer alguma coisa prescritível, dizer como se deve fazer. E como falou o professor Isabel e como falando outros aqui, talvez a gente precisasse deixar algum caminho para trabalhar. E nós temos um roteiro que começou em 1999, em que a gente dizia, faça isso primeiro, depois faça isso, faça isso. E com a receitinha, alguns professores passaram a funcionar. Depois disso, a Norma e eu vimos que nós podíamos melhorar aquele roteiro. Temos um segundo roteiro interessante, e esse roteiro interessante está sendo oferecido aos nossos alunos, aos nossos professores, nos minicursos e nas oficinas de trabalho. Obrigada.